Quando a gente fala de licenciamento ambiental, a gente precisa entender que o processo maior é a regularização ambiental. Por quê? O licenciamento ambiental, ele se refere à licença, à obtenção de licença, mas nem todo processo de autorização ambiental é um licenciamento, né? Então, nós deveríamos dizer regularização ambiental. Dentro desse processo de regularização, nós temos o licenciamento ambiental, mas nós temos processos de regularização que não são licenciamento. Por exemplo, autorização para intervenção ambiental, né? É um processo de regularização, é um processo que necessita de autorização do órgão ambiental competente, mas não é licenciamento. Então, é só para a gente entender que não ser passível de licenciamento não quer dizer que a empresa não precisará solicitar nenhum tipo de autorização ambiental, tá? Então, a gente tem que ficar muito ligado nisso. Dentro do processo de regularização ambiental, nós temos o licenciamento, né? O licenciamento, ele foi trazido pela Política Nacional de Meio Ambiente em 1981, né? A Política Nacional de Meio Ambiente é a legislação federal que trouxe não só a obrigatoriedade do licenciamento, mas trouxe também outras figuras que fazem parte aí da nossa vida, como avaliação de impacto ambiental e o EIA-RIMA. Então, desde 1981, eu já era nascida, nós temos a obrigatoriedade de se fazer licenciamento ambiental no Brasil. Então, aquele papo de que, essa história de meio ambiente é novo, né, não tem nada disso não, está aí já com mais de 40 anos de Política Nacional de Meio Ambiente. E a Política Nacional, ela diz que o licenciamento é um instrumento de caráter preventivo, né, para promover o uso racional dos recursos naturais. Vejam que a gente acha que ESG, né, ESG, está muito na moda, que é novidade, não é não. Desde 81, a nossa Política Nacional de Meio Ambiente já disse que o licenciamento ambiental é a figura responsável por promover o desenvolvimento sustentável no país. Vejam a importância do licenciamento. Posteriormente, a resolução 237 da CONAMA, né, de 97, determinou que localização, instalação, ampliação e operação de qualquer empreendimento que tenha potencial poluidor ou degradador precisa realizar o licenciamento ambiental. Então, pessoal, o licenciamento ambiental não para. Nós vamos começar, né, o procedimento na fase prévia, né, que é a licença de localização, e vamos seguir durante toda a vida útil do empreendimento, enquanto ele estiver operando, porque ele vai ter que renovar a licença de operação e, em caso de ampliação, ele terá que solicitar uma licença específica. Então, essas duas, Política Nacional de Meio Ambiente CONAMA 237, de 97, são as nossas principais legislações sobre o licenciamento no Brasil. Quem deve fazer o licenciamento? As duas leis, a começar pela Política Nacional de Meio Ambiente, dizem que toda e qualquer atividade potencialmente poluidora precisa ser submetida ao licenciamento, né? Nessas 4 fases que eu já me referi. Então, pessoal, quando a gente tem um cliente que fala assim, mas o meu empreendimento é pequenininho, lá não tem nada de vegetação, o empreendedor,
ele não pode se autodeclarar, né, dispensado do licenciamento. Apenas o órgão ambiental ou legislação, né, pode dispensar o empreendimento do licenciamento. Então, nós temos, né, leis, normas que determinam quem é passível do licenciamento e quem não é. Então, se eu tenho um empreendimento e a tipologia dele não está enquadrado lá como passível de licenciamento, né, então a lei pode me dispensar, mas o empreendedor não pode se dispensar, né? É sempre seguro solicitar uma declaração de dispensa, né? No estado de Minas Gerais, hoje, o processo é online e automático, porque num caso de fiscalização, é uma vistoria da Polícia Ambiental, o empreendedor está bem documentado. Eu sempre recomendo isso. Tirando esses casos de dispensa, todos os empreendimentos precisam, né, solicitar o processo de licenciamento ambiental. Solicitar a quem? Ao órgão ambiental. Então, isso é uma obrigação prevista em legislação federal. Para quê? Justamente para garantir a proteção do meio ambiente, né? Então, imagine, toda atividade potencialmente poluidora, né, que vai usar recursos naturais, ela tem aí a possibilidade de degradar o meio ambiente. Não é possível, né? Porque o meio ambiente é um patrimônio coletivo. Para evitar esse impacto ao meio ambiente, essa atividade precisa realizar o licenciamento ambiental junto com a avaliação de impactos ambientais e visando evitar, minimizar, controlar, reparar e compensar os impactos causados, tá? Então, pessoal, todo o mote da regularização e licenciamento ambiental vai se dar em função dos impactos ambientais, tá? Então, entender os impactos ambientais de um empreendimento é o principal de qualquer processo de regularização ambiental, porque os estudos vão ter que ser elaborados em função dos impactos, né? É por isso que todo procedimento de licenciamento ambiental obrigatoriamente, ele tem que vir atrelado a um processo de identificação e avaliação dos impactos ambientais. Então, impacto ambiental é o principal de todo o processo de licenciamento ambiental. Não é à toa que a resolução CONAMA 01 de 86 estabeleceu normas para se fazer a avaliação de impactos ambientais, e determinou que ela seja aí uma ferramenta de planejamento, né, que esse planejamento tem que ser enviado ao órgão ambiental para que o órgão ambiental tome decisão sobre as medidas de controle ambiental. Então, se o empreendimento faz uma avaliação de impactos ambientais nos seus estudos e não adota as devidas medidas de controle ambiental, o órgão ambiental vai solicitar, né, porque é papel do processo de licenciamento justamente o controle dos impactos ambientais. Então, isso não pode passar, né? Eu vejo muitos estudos, muitas vezes EIA-RIMA, né, com uma caracterização enorme. Então, 500 páginas de diagnóstico do meio biótico, do meio físico. Chega lá no impacto ambiental, a pessoa corre rapidinho, né? Essa é a parte mais importante, é a avaliação de impactos ambientais. É porque ali, né, o empreendimento e o órgão ambiental vão ter condição de definir as adequadas medidas de controle ambiental, né? Diagnóstico é só informativo, né? Informativo para nós
conseguirmos estabelecer medidas de controle ambiental adequadas. Então, quando a gente faz uma planilha de levantamento de impactos ambientais muito detalhada, o cliente costuma ficar de cabelo em pé, né? Ah, Flávia, você quer que minha licença seja indeferida com esse tanto de impacto? Pessoal, mas o órgão ambiental não está preocupado se tem muito impacto. Ele está preocupado se esses impactos são passíveis de controle ambiental. Então, é melhor identificar os impactos, porque conhecendo o impacto, a gente pode propor as medidas corretas de controle ambiental. Se eu não conheço os impactos, né, se eu não faço uma boa avaliação de impacto ambiental, não adianta nada eu ter um diagnóstico enorme, né, porque as medidas de controle ambiental não vão ser adotadas corretamente. Obviamente, né, pessoal, se eu não conheço o impacto, eu não vou me preocupar em controlá-lo, né? É por isso que os diagnósticos ambientais precisam ser muito bem feitos, porque eles vão dar oportunidade de avaliarmos os impactos ambientais e propormos as medidas de controle, claro, seguidas de monitoramento, né? Isso é sustentabilidade. É por isso que nós podemos afirmar sem receio que o licenciamento ambiental é a principal ferramenta de sustentabilidade no Brasil. Ele é um procedimento radicalmente técnico, que vai trazer aí toda a possibilidade de controlar os impactos ambientais de uma atividade. E se não houver forma de controlar o impacto, né? Se não houver forma de controlar o impacto, a atividade não pode ser realizada. Por quê? Porque o meio ambiente é um patrimônio público de uso coletivo, de uso transindividual, né? Ou seja, ao mesmo tempo que o meio ambiente é para o meu uso, ele é para o uso da Estefânia também. Por isso que a gente diz que é um patrimônio público transindividual de uso coletivo, né? É por isso que todos os empreendimentos que causem poluição ou degradação, eles são obrigados, né, a controlar todos os seus potenciais impactos e, se for o caso, reparar os danos ambientais causados, para proteger o nosso direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. Quando eu tenho, por exemplo, uma área de mineração antiga, né, a gente vê muito aqui em Minas Gerais, que foi abandonada, a gente vê lá passivo ambiental, dano ambiental e o princípio do poluidor-pagador não foi respeitado. Então, o empreendimento obteve, né, as externalidades positivas, obteve lucro e deixou para a sociedade as externalidades negativas, que é a degradação ambiental. Isso não é justo, né, porque desrespeita o princípio fundamental aí de direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, né? Então, quando eu tenho cliente que fala assim, ah, Flávia, mas eu já pago um tanto de imposto, a prefeitura que tem que resolver isso. Não é não, né? Imposto aí é outra seara. O meio ambiente exige o controle e a reparação de todos os impactos ambientais de uma atividade. Nós temos a ferramenta do licenciamento ambiental. O licenciamento, ele é feito em duas etapas. Nós temos a fase pré-licenciamento e a fase pós-licença, né, ou pós-licenciamento. A fase pré-licença, ela é a fase de diagnóstico. Então, é a fase onde nós vamos fazer todos os estudos de diagnóstico, né, para avaliar
os impactos ambientais resultantes da instalação daquele empreendimento. Isso nós podemos chamar aí de avaliação da viabilidade. Então, quando eu faço um EIA-RIMA, por exemplo, né, eu faço inúmeros diagnósticos. Esses diagnósticos vão mostrar para a gente quais são as intervenções que vão ocorrer naquela área para implantação de determinada atividade, né? E com isso, nós temos ali as medidas de controle a serem adotadas. Então, é esse momento da fase de pré-licença que mostra para a gente se aquele empreendimento pode ser instalado naquele local, respeitando-se o fundamento básico de controle dos impactos ambientais. Essa é a fase pré-licença. É por isso que a gente precisa realizar diagnósticos ambientais aprofundados. Sem conhecer a área a fundo, nós não temos como, né, avaliar a viabilidade do empreendimento. Então, é por isso que a gente precisa, né, de conhecer, assim, detalhadamente as características da área de intervenção. Bom, e com isso, né, fiz lá os diagnósticos, estudei, né, propus as medidas de controle, posso requerer a licença. A licença vai ser deferida ou indeferida. A gente sempre espera que seja deferida, né? É para isso que a gente trabalha, da melhor forma possível. E aí, pessoal, obtemos a licença, partimos para a fase pós-licença. Vejam só, aqui na fase pré-licença, eu disse que nós vamos fazer os diagnósticos para propor as medidas de controle ambiental, né, tentando entender se aquele empreendimento é viável naquele local. O empreendimento só vai ser viável se os impactos puderem ser controlados, né? Mas, vejam bem, eu propus aqui uma série de medidas de controle ambiental. Quer dizer que, na fase pós-licença, eu vou ter que implantar as medidas de controle ambiental. Então, no pós-licenciamento, é a hora de realizar os controles ambientais, monitorar esses controles e informar aos órgãos ambientais, né? Então, os monitoramentos são feitos nessa fase, as condicionantes e também as estratégias de recuperação de áreas degradadas, né? Nem sempre a gente consegue controlar o impacto. Algumas vezes o impacto não é passível de controle, ele vai ocorrer e a área precisa ser recuperada nessa fase de pós-licença. Então, como divisor aí a gente tem a licença ambiental, né? Vamos ter a fase de pré-licença, que é a fase dos estudos e elaboração de diagnóstico, e a fase de pós-licença é a fase de realização dos monitoramentos, as medidas de controle ambiental e as medidas de recuperação das áreas degradadas. Tudo na fase pós-licença. Então, pessoal, aqui eu coloquei um mapinha só para a gente pensar, né? Licenciamento para quê? Já deu para todo mundo matar essa. O licenciamento, ele vai nos possibilitar entender as características de uma determinada área, por exemplo, essa aqui do mapinha, as intervenções que serão provocadas por aquele empreendimento e os impactos ambientais resultantes, né? Entendendo os impactos ambientais resultantes, nós podemos propor as medidas de controle ambiental e a serem submetidas para avaliação do órgão ambiental. O órgão ambiental avalia e pode pedir complementação ou solicitar novas medidas. Então, é para isso que o licenciamento serve, para possibilitar a realização de atividades
controlando os impactos ambientais. Pessoal, e aqui um detalhe, eu coloquei esse mapinha para a gente entender que as características, né, de uma área, elas são específicas. Isso parece óbvio, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma determinada empresa que tem uma planta aqui em Minas Gerais e outra no Pará, os impactos vão ser os mesmos? Claro que não, né? Alguns impactos vão ocorrer, sim, nos dois locais, mas como as características da área variam, porque elas são específicas, os impactos também podem e vão variar, né? Por exemplo, uma área eu posso encontrar cavidade, em outra não, né? Em uma área eu posso encontrar mais espécies protegidas, né? E outra não. Quem já trabalhou aí em Sete Lagoas, aqui em Minas, sabe, parece que a cidade recebeu um plantio de pequi. Então, a gente vai ter que lidar aí com essa realidade, né? Vai resultar em impactos ambientais específicos e necessidade de medidas compensatórias também específicas. Então, a avaliação de impactos ambientais não dá para ser copia e cola, ela tem que ser específica para todos os empreendimentos, específica para cada um dos empreendimentos. É por isso que o licenciamento ambiental ele precisa autorizar a localização, a instalação, a ampliação e operação, porque cada uma dessas fases trazem impactos específicos e diferentes entre si, né? Vejam que eu grifei aqui que as atividades passíveis de licenciamento são efetiva ou potencialmente poluidoras. Por quê, pessoal? Potencialmente. Porque a medida de controle ambiental, ela tem que ser implantada antes do impacto ocorrer, né? Por quê? Se o impacto ocorrer sem nenhuma medida de controle, nós vamos ter aí o dano ambiental, que vai ser passível de reparação. Então, é por isso que mesmo antes de saber se aquele empreendimento vai causar impacto ou não, se esse empreendimento tiver potenciais, né, fontes poluidoras ou degradadoras, ele precisa ser licenciado, porque nós precisamos implantar as medidas de controle ambiental, né? Nós só vamos saber se o impacto ambiental é efetivo ou se ele vai continuar sendo potencial quando ele ocorrer. Eu não posso esperar esse momento, né? Porque, imaginem, uma chaminé de uma siderúrgica, né? Uma chaminé de um forno em uma siderúrgica, né? Pela experiência, a gente sabe que ela emite gases poluentes, né? Mas vamos dizer que a gente não soubesse. Eu não posso esperar a primeira emissão para eu medir se se trata de uma emissão contaminante ou não. Eu não posso correr esse risco, senão eu causo dano ambiental. É por isso que o filtro, né, filtro manga, por exemplo, ele precisa ser instalado antes do forno ser ligado, né? Então, é muito importante isso, porque a gente está tratando aí do princípio da prevenção, para que não ocorra a degradação e o dano ambiental, né? Então, o licenciamento não só vai proteger o patrimônio público transindividual, que é o meio ambiente, mas ele possibilita a sustentabilidade, que é a realização de atividades econômicas com controle dos impactos ambientais. Ele vai dar chance ao órgão ambiental de analisar, né, aquele empreendimento antes de haver uma degradação ambiental, vai trazer aí a possibilidade de fiscalização ambiental e a participação da sociedade na gestão daquele patrimônio público transindividual.
né? Aí a gente entra em um tema bastante polêmico, que é a licença social, né? O ESG já traz isso muito forte, né, pessoal? Porque quando a gente tem um empreendimento que aquela comunidade não valida aquele empreendimento, nós vamos ter problemas aí de diversas ordens, inclusive a viabilidade do licenciamento ambiental, né? Nós estamos com um caso lá no escritório que o empreendimento está em processo de licenciamento há mais de 10 anos, porque a comunidade se opõe radicalmente ao empreendimento, né? Mesmo sendo um empreendimento de pequeno porte, com impactos ambientais controláveis, mas o empreendedor não observou a necessidade de se fazer uma gestão social, né? E aí o problema foi crescendo. Então, é muito importante nós entendermos que aquela fase de porteira fechada não existe mais, não. Né? Nós precisamos aí envolver as comunidades e fazer um processo de gestão, né, social bem assertivo. O licenciamento ambiental é para isso, é justamente para isso.